Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Board Podcast, um produto do Paraíba Business. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber Rodrigo Farias. Rodrigo Farias é advogado, empresário e empreendedor. É sócio e idealizador, junto com seu irmão, Carlos Frederico, do Paraíba Mall, um dos mais relevantes empreendimentos comerciais da Paraíba. Foi eleito presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB Paraíba e também ocupa o cargo de coordenador nacional de assistência dos advogados do Brasil. Essa Caixa de Assistência em nível nacional, né? Tornando-se o primeiro paraibano a alcançar essa posição na história da entidade. Atualmente encontra-se licenciado de ambas as funções. É pai de Maria e da Nina. E Rodrigo concilia a atuação jurídica e empresarial com uma intensa agenda de projetos institucionais de alcance nacional. Como empreendedor, participa da coordenação e desenvolvimento de iniciativas de relevância em diferentes setores. Também é maratonista. A gente vê sempre o Rodrigo ali na aula, passando, correndo, focado, como deve ser, praticando uma modalidade esportiva reconhecida pelo elevado grau de disciplina, preparação física, resistência e superação. A experiência no esporte soma a sua trajetória profissional brilhante, marcada pela liderança, pela capacidade de gestão e pela busca constante de resultados. Ao longo da carreira, construiu uma trajetória que reúne a advocacia, é sócio do escritório Nóbrega Farias, empreendedorismo, gestão institucional e desenvolvimento de negócios, tornando-se uma das referências da nova geração de lideranças da Paraíba. Aqui junto com Rivânia Queiroz, nós vamos bater um papo, conhecer um pouco mais sobre essa figura de João Pessoa, muito querida e conhecida no meio empresarial, no meio jurídico, junto a seus amigos, que é Rodrigo Farias. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Glauco, Rivânia, prazer enorme estar com vocês aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar do Board Podcast e de bater um papo com vocês. Eu acho que o objetivo hoje aqui é uma troca de ideias, de experiência, de vida e em talvez alguns setores, pensar, discutir. Eu acho que o Brasil, a Paraíba, a gente precisa de debater. Acho que acima de tudo. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. O Board Podcast está com as portas abertas aqui para receber lideranças jovens, antenadas como você, como tantos outros que têm passado por aqui. É um programa que a gente tem trazido muita gente com uma cabeça muito arejada, tem trazido temas importantes para discutir a cidade, para discutir negócios, para discutir gastronomia. Enfim, o Board Podcast é um programa bem aberto para vários temas e é um prazer, Rodrigo, tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Rodrigo é filho de pessoas extremamente queridas, embora Dr. Lindbergh Farias, pai dele, foi médico, em memória, e Dona Ana, que inclusive eu encontro todo final de semana na missa, irmão de deputado Lindbergh Farias, de Carlos Frederico, de Georgiana, médica, acho, no Rio de Janeiro, né? E Rodrigo, o caçula dessa família, eu vou logo pergunto, né? O que é que a Paraíba tem de Rodrigo Farias? O que é que Rodrigo tem da Paraíba? Qual a sua visão de Paraíba, sua visão de João Pessoa, né? Fala um pouco mais sobre você próprio, Rodrigo, enquanto empreendedor, enquanto advogado, sua história. Glauco, Ivânia, vou primeiro, acho que me apresentar, né? Sou Rodrigo, advogado militante há 26 anos, gestor também de OAB, um homem que já passou por cargos públicos, também empreendedor, e que digo que assim, na minha caminhada eu tenho, Glauco, tido muito orgulho das trilhas que a vida tem me levado, seja na advocacia privada, seja pessoalmente falando, como pai de duas mulheres extraordinárias, seja como empreendedor, acho que oportunidade de poder ter contribuído na minha cidade, no meu estado, de um empreendimento moderno, leve, sustentável, que contribui com a economia, que gera emprego, que agrega a comunidade. Orgulho
que é o Paraíba Mall, orgulho da minha trajetória, da minha caminhada, do que construímos, estamos construindo na OAB. Então, o Rodrigo é alguém que gosta muito de pessoas, de caminhar na vida, agregando gente, valores humanos. Sou diria, um homem que busca sempre conhecimento. Eu acho que tentar aprender é uma característica minha. E assim, talvez o que mais me marque é uma busca incessante de ser alguém que está mudando, que tenta lhe escutar, que tenta ouvir e tenta, de alguma forma, crescer com sua opinião. Isso foi a vida tem me feito isso. Sou vascaíno, então tenho uma família, você falou aqui de pessoas. Eu sou um homem, voltando eu sou um homem que a família é um traço muito característico na minha vida. Como pai, eu digo, como filho, por minhas filhas, eu de novo falar de Maria e Nina, que são mulheres que marcam a minha vida, mas que me inspiram, que me ensinam muito. E tem muito isso, talvez a gente fica refletindo. Você falou de uma figura que é o emblema, eu digo, da nossa família, que é meu pai, Lindenberg, que foi meu pai. Então, era um homem de uma inteligência e de uma culto. Então, meu pai, ele sabia, Ivânia, de arte, filosofia, medicina, discutia futebol no detalhe. E ele foi deixando legados que a gente, de forma, eu diria, sem controle, a gente vai mostrando. E eu repito muito para minhas filhas os legados do meu pai. Eu acho que os valores progressistas vêm do meu pai. É uma espécie de espelho, né, Rodrigo? É uma espécie de espelho que a gente vai vendo. Eu digo, o amor, digo, a França era uma coisa muito presente na vida do meu pai, é muito presente na minha vida de forma indireta, e eu, com minhas filhas. O Vasco, eu estou falando de novo, porque isso é uma coisa que vem do meu pai, mas também sou filho de uma mãe muito forte e presente, que guiou nossas vidas e guia. E para mim, assim, que foi alguém que sempre me deu e me dá muito amor. Mas sou também um homem caracterizado pelos irmãos. Eu acho que, igual falou, eu sou o filho caçula de 3 irmãos com muito brilho e inteligência. Georgiana, que é médica, que eu acho que me dá um pouco da sensibilidade, da inteligência. Lindenberg, que me ensina, eu acho, um pouco dos valores políticos, um pouco do pragmatismo. E Frederico, que é meu irmão ao lado aqui, é meu sócio em tudo, é quem me ensinou os primeiros passos da advocacia, é quem também me ensinou os primeiros passos nessa caminhada de OAB. Então, família é algo que é muito forte na minha caminhada. E por falar em caminhada, você aí é um maratonista, né? Queria falar um pouquinho aí dessa sua paixão por corridas. Eu já lhe conhecia, trabalhei na OAB, não sei se você lembra de mim. Lembro. Fui lá do marketing, da comunicação da OAB, tive a oportunidade de estar em vários eventos onde você estava e pude acompanhar um pouco algumas coisas que você disse aqui, de observar esse seu lado intelectual, um homem, uma liderança jovem, mas uma liderança que deixa aí muitos exemplos também, né, não somente para a política institucional, mas para a política em si, né? Então, queria falar um pouquinho desse Rodrigo que eu não conhecia, que eu estou conhecendo agora, que é o maratonista, que é o homem que gosta de correr. Qual o ensinamento aí que você deixa para a gente em relação a isso, Rodrigo? Eu acho que é engraçado, eu acho que maratona, ela é um pouco
de uma característica pessoal e profissional. Isso também a gente reflete que é alguém que planeja, que luta, que enfrenta a adversidade, que não desiste, que tem muita disciplina. Então, ela carrega um pouco de forma indireta do meu ser profissional e pessoal. Então, assim, eu acho que... Foco, assim. Então, eu digo, eu acho que talvez o meu maior valor profissional é o trabalho. Eu sou alguém que acredita que a gente caminha muito mais pelo esforço do que talvez pelo talento puro. Então, quando eu estou advogado, se eu sou advogado de outro lado, eu vou estar... Saibam que terá um advogado que está lá, que você vai ter trabalho de ganhar dele, porque não é porque você é mais talentoso, porque eu vou me esforçar muito para que aquele objetivo seja alcançado. Então, eu acho que é um pouco dessa mesma lógica da maratona. Você é muito disciplinado também, porque tem essa questão, né, de disciplina quando você vai para o esporte. Sou muito disciplinado. Ô, Rodrigo, e um advogado, na militância como você exerce, aprende... como é que um advogado aprende tanto sobre a importância da gestão, eu quero dizer, quando você participa da construção e da administração de um empreendimento como o Paraíba Mall? Como é que o advogado lidar com a gestão de um empreendimento privado? Passa talvez por tudo isso aí que a gente falou, que tem a maratona por trás, uma verdadeira maratona de disciplina, de foco, eu falo, é engraçado que eu digo isso. Nós estamos, eu digo, essa minha caminhada de OAB, ela tem me dado também muito orgulho, me ensinado muito. Acho que a OAB ela tem me ensinado valores de respeito, de entender as adversidades, de respeitar as lutas das minorias, de respeitar a luta feminina. Eu acho que o sistema OAB, as mulheres do sistema OAB me ensinaram, Glauco e Rivânia, tanto. Talvez elas me transformaram como pessoa e como um pouco da visão. Tudo. Acho que é isso. E a nossa, digamos, a caminhada da gente, a gente aprende a não controlar. Nós estaremos entregando na segunda que vem a maior obra da história da OAB na Paraíba, uma sede que é uma lindíssima. A Paraíba terá, eu costumo repetir, que é na mais bonita cidade do Brasil, a mais bonita sede de OAB do Belíssima, Brasil. E isso foi algo que veio de uma forma tão natural. Eu com o meu presidente Arson, nós fomos eleitos na gestão passada, eu era secretário-geral. E, ao mesmo tempo que se construía o Paraíba Mall, então, nós éramos as pessoas que talvez tivessem a capacidade de... E aquela obra foi a primeira fase, que é o auditório, que é o conselho. Ela foi entregue em menos de um ano. É algo assim, quase inacreditável de que você pensar aquele local que a gente tem, as complexidades burocráticas de aprovação. Mas não só isso, nós mudamos o projeto como um todo. Aí eu digo, se o Rodrigo não tivesse, naquele momento, naquela função que nós estávamos, talvez a gente não tivesse essa coincidência da vida de poder ter feito essa entrega. E eu digo, de novo, uma palavra que eu estou repetindo muito na minha vida, claro que vem, tem sido orgulho dessa construção que tem feito. Então, assim, eu passo por ali, passo nisso que vai ser feito, penso muito como legado, e penso muito sempre como pai. Eu falo isso, quando eu falo de legado, deixar de pai de Maria e Nina, e ver como a gente pode contribuir para algo histórico. Eu acho que o tempo vai dizer o tamanho dessa entrega, e são várias outras. Rodrigo, e aí você
seja através do Paraíba Mall e na condição de ex-secretário-geral da OAB e participante ativo da construção dessa nova sede, daquela primeira fase que foi inaugurada e etc. Você vê também um pouco uma visão, adquirir uma visão de gestão que seja não só privado, mas de gestão pública também, porque não, você administrou recurso de toda uma categoria, toda uma classe, junto com a presidência da OAB. Sem dúvida. Eu acho que, primeiro, a gestão ela entrou na minha vida um pouco, foram as caminhadas que foram construindo, tanto privada, com o escritório, tanto no empreendedorismo. Na vida pública, eu fui procurador-geral do município aqui, e isso é uma experiência pública enorme. Então, foi algo que me deu muita bagagem. E a OAB, nós tivemos, aí eu acho que é uma experiência de gestão. Procuradoria da Câmara também, né? Eu sou procurador da Câmara também. Na condição de procurador-geral do município, quando você exerceu, o procurador-geral, assim como os secretários, também é ordenador de despesa? Você era? Ordenador de despesa, sim. Mas o procurador assim, despesa menor, mas somos ordenador de despesa. Rodrigo, você ficou quanto tempo lá na Caixa, lá da OAB? Eu estou na Caixa da OAB. Você está licenciado nesse momento? Estou licenciado nesse momento, mas eu estou eleito presidente da Caixa. Certo. E sou coordenador nacional. Das caixas no Brasil, que é o CONCAD, talvez o maior cargo da Paraíba na história do sistema OAB. Sim. É na Caixa onde se concentram todos os serviços, né? Onde tem todo o funcionamento da OAB. Não é isso? A Caixa é o braço de assistência, saúde, esporte da OAB. É uma coisa gigantesca, né? E é uma coisa que me ensinou muito, porque ela toca em valores que eu não tinha conhecido, e estou tendo a oportunidade, e isso tem me dado muito propósito. Eu tive a alegria e a honra de conduzir a maior vacinação da história do sistema OAB. Nós temos a alegria e honra de fazer um programa de saúde mental único, que mexe talvez nas dificuldades mais modernas, não só do advogado, mas do ser humano. Falar de esporte, falar de entrega, de serviço. Eu acho que ela tem sido uma alegria de poder realizar muito grande. E você poder prover também alguma assistência quando fala de esporte, mas também de saúde para advogados, porque tem que entender que existem também em toda a categoria, e na advocacia não é diferente, aqueles profissionais mais humildes, do ponto de vista material mesmo, que uma atenção dessa que se dá do ponto de vista de saúde, de um plano de saúde que facilite o acesso desse profissional, isso tem muita relevância. E você poder contribuir dessa forma? Glauco, se você me dá uma oportunidade de falar, a OAB ela permite que, no mesmo caminhar, a gente fale com o advogado paulista da Faria Lima, um advogado do interior da Amazônia, o advogado do sertão da Paraíba. São realidades totalmente distintas. Isso ensina a gente a entender a diversidade e a pluralidade do nosso país, da nossa categoria. E a realidade, em regra, da advocacia é muito dura no Brasil. Então, plano de saúde é uma super elite. Então, a gente fala de entregas básicas de saúde para muita gente. Nós estamos falando de uma classe de 1,5 milhão de pessoas. Então, assim, tem sido uma grande realização pessoal, algo que tem dado talvez os meus maiores esforços do ponto de vista pessoal, mas que me dá uma energia de poder levantar e fazer. E assim, ela tem talvez me guiado muito dos meus passos e valores que eu tenho pensado na minha vida, em tudo.
são de coisas que não estavam planejando. Ô, Rodrigo, você é uma liderança jovem, mas uma liderança muito atuante. Você vive numa ponte aérea, vai para Brasília, vem para cá. Enfim, essa energia toda, você consegue tirar aí do esporte? O que é que você traz aí? Que experiência aí você deixa aí para a gente dessas suas atividades, né? A gente sabe que é muito importante para quem vive uma vida muito ativa como a sua, respirar um pouco, se acalmar. Então, você traz essa energia quando você relaxa um pouco e vai para as suas maratonas, você traz isso para a sua vida. Como é que é? Fala um pouquinho disso para a gente. Eu sou... Acho que primeiro um pouco de família, tá? Glauco conhece aí. Eu vi que você tem uma energia muito grande. Nós temos muita energia, então e isso acho que tem muito das missões que a gente tem na vida. Eu acho que fazer, entregar, propósito, isso está por trás de tudo que a gente está. Acho que é caminhar o que é que você quer fazer na sua vida. Então, eu acho que a energia vem do propósito. Hoje eu não tenho dúvida de que nada faz a gente ter mais vontade de que talvez tenha uma missão. E aí, isso, para mim, é cada vez mais coletivo do que individual. Então, eu entendo hoje meus papéis e tenho muita gratidão, acho que gratidão e felicidade do momento que eu cheguei na minha vida, então, da caminhada que eu construí e que está chegando agora. E, assim, eu tenho um valor pessoal de entrega, assim, eu acho que de entrega coletiva, de fazer, isso é algo que me guia a minha vida hoje. Para você não é custo pessoal, né? Não é custo pessoal. Tanta responsabilidade ao mesmo tempo, então, se assume, porque na vida a gente assume desafios, projetos em prol da gente, em prol da família, um Paraíba Mall, uma sociedade com o irmão, que agregou extremo valor a um bairro, né, e aqueles moradores daquela região. Mas, às vezes, existem também os projetos, projeto de OAB, projeto onde você vai ter que se doar, projeto de um outro projeto, muitas vezes social, filantrópico, isso, aquilo, outro, que você vai ter que se doar. Eu cheguei aqui, onde eu cheguei, eu entendo um pouco disso, porque chega uma fase da vida da gente, embora o Rodrigo muito jovem, eu também me considero, mas que a vida, a gente está aqui hoje batendo um papo aqui nesse podcast, aqui no Board, é mais propósito. Sim. É mais propósito e conversar sobre a cidade, sobre visões, como a de Rodrigo, que é importante, como a de outras pessoas que passam por aqui. Isso tudo porque você viaja, vai a Brasília, vai despachar no Tribunal Superior, vai para alguma missão, para alguma reunião, volta, está aqui, está trabalhando, então uma hora está na Procuradoria da Câmara, ali debruçado, passou pela do município. E tem que ter uma visão em prol do público nesse sentido, né? Tem que ter uma visão em prol do Estado, em prol da sua cidade, né? Por isso que eu pergunto. E se não é custo para ele, eu pergunto qual a sua visão, a visão mesmo, macro, que você tem hoje da Paraíba, a visão nós estamos no caminho certo. João Pessoa, no seu ponto de vista, avançou como todos, e a gente imagina que sim, mas muita gente propaga. A Paraíba avançou. E qual a sua visão de país? Qual a sua visão de Estado? Qual a sua visão de Paraíba? Estado pobre, aqui localizado no centro do Nordeste. Qual a sua visão? A visão de Rodrigo? Glauco, você faz várias... É um caminhar de ideias. Primeiro, assim, eu sou, como eu falei, eu acho que eu sou apaixonado pelo conhecimento, pela inteligência humana. Isso... Nada me faz mais feliz de que a gente tá numa tarde como essa, debatendo ideias, né? Então, pessoalmente falando, eu digo, meu caminhar pessoal, ele tá guiado por propósito. Digo, qual é o seu objetivo? Qual é a sua
minha missão, eu estou pronto para novos projetos, desde que tenham propósito. Onde ele vai ser essa caminhada, onde eu puder contribuir, de forma talvez mais coletiva para a minha cidade, para o meu estado, para a minha classe, isso vai definir os meus próprios rumos. Falar de Paraíba, eu acho que a gente tem que reconhecer, a gente vive um grande momento a Paraíba. Eu acho que a gente tem que fazer um reconhecimento ao governo que nós viemos, ao governo do ex-governador João Azevedo, que eu acho que nós temos um estado pronto, preparado, apto a dar novos passos. A gente chega hoje, né, falar na Paraíba, a gente fala Glauco, a gente está aqui e lembra, Ivânia, de 40 anos de um projeto como o Polo Turístico. Sim. Que nós não acreditávamos que aquilo fosse possível. Que era só debatido e não saía do papel, né? Isso, nós temos uma nova realidade de João Pessoa nesta área. Mas mais do que isso, eu acho que temos um momento, um ex-governo e um governo que pensar um pouco em ciência e tecnologia. Então, a Paraíba vai ser o único centro que terá um computador quântico na América Latina. Então, o sertão, nós vamos ter um radiotelescópio, uma cidade de astronomia no meio do sertão. Então, são valores plantados que eu acho que nós vamos colher frutos muito positivos lá na frente. Então, eu acho que a gente tem que conseguir imaginar tudo isso, né? Eu acho que a Rodrigo? Paraíba, a gente tem um grande momento, tá? E no Brasil, eu acho que eu sou muito... Ô, Rodrigo, antes de chegar no Brasil, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Olhando aí para toda essa contextualização que você estava fazendo, olhando aí para frente, 5 anos, 8 anos, 10 anos no máximo, como é que você enxerga a Paraíba? Como é que você vê toda essa efervescência que tem hoje aqui, lá para frente, quando você fecha os olhos, você olha para a Paraíba, o que é que você espera, como é que você vê a Paraíba? A gente tem que falar de sonho, né? Assim, eu acho que isso é mais um... Como é que você sonha a Paraíba daqui a 5 anos? Porque eu sonho uma Paraíba com talvez esses frutos sendo colhidos, a gente ter melhores índices de desenvolvimento, a gente ter uma economia ainda mais forte, a gente ter a construção civil, serviço, turismo funcionando, como estamos planejando. Eu acho que esse é o sonho. Eu acho que o mundo não permite, principalmente o mundo atual, a gente não nos permite fazer planejamentos assim, de como podemos ser e deveríamos ser um hub de tecnologia, de inovação. São os sonhos. Mais difícil nós fazermos planejamento assim, do que a economia, né? Principalmente do estado mudando com a Paraíba, pode estar, mas eu acho que eu sou muito otimista. Isso é uma característica, primeiro, pessoal, não assim, de ver o nosso momento como muito positivo, então assim, apto a gente a enfrentar grande desafio como estado, como Paraíba, antes de chegar no Brasil. Vamos fazer aqui um rápido intervalo, até porque nós temos um parceiro que nos apoia aqui nesse podcast, aqui no Board, mas eu queria convidar você para nos seguir, se inscrever no canal, compartilhar esse episódio com o Rodrigo Farias para as suas redes de contatos, via WhatsApp, encaminhando para que outras pessoas tenham a oportunidade de assistir esse episódio. Clica aí no sininho, viu, para receber todas as notificações dos próximos episódios.
Solidez é um conceito difícil de explicar, mas fácil de perceber. Quem constrói com solidez sabe exatamente de onde vem essa certeza, da experiência comprovada e da segurança jurídica e financeira. Baltem, a solidez que constrói projetos únicos. Voltando agora ao segundo bloco aqui do Board Podcast, nesse papo extraordinário aqui com o Dr. Rodrigo Farias. Ô Rodrigo, falamos um pouco sobre sua visão de Paraíba, sei que você vai falar ainda mais também sobre sua visão de Brasil, né? Mas vamos falar aqui sobre risco. Tem uma visão que a Paraíba está muito bem, impulsionada pelo turismo, construção civil, polo de inovação, a partir de João Pessoa. Campina Grande tem um polo tecnológico, enfim. Mas qual o risco, na sua opinião, que o Estado precisa evitar para não comprometer o seu crescimento? Eu acho que quando a gente chega no período de debate eleitoral, a gente volta sempre a ter riscos, né? Risco, eu falo, acho que se a gente... Riscos são suscitados, né? Isso. São suscitados. Eu acho que... É natural do debate, né? Eu acho que os riscos talvez seja algo... E não antevejo nesse nosso cenário, mas seria de, talvez, espírito mais aventureiro do ponto de vista de gestão, que pudessem comprometer um legado de construção. Eu acho que a gente está... Eu acho que o rumo dos últimos anos de construção do Estado é um rumo, eu diria, estável, democrático no sentido de construir a partir de várias visões. Paraíba teve eu diria que nós temos, talvez, Paraíba e João Pessoa, ela teve, Glauco, está tendo uma oportunidade de crescer um pouco mais atrasado, mas isso está nos dando uma oportunidade de crescer, talvez de forma mais sustentável do que nossos vizinhos. E isso tem feito nós termos um grande momento econômico. Agora, o risco, acho que é só uma diminuição. Só basta algo novo no sentido de equívocos administrativos. Eu acho que não dá para a gente nem... Eu digo, de novo, eu sou otimista. Não dá para sonharmos de forma negativa com o futuro negativo, não. Eu acho que risco temos, sempre. Hoje a Paraíba está no hype, como se fala, né, de forma mais moderna. A Paraíba, João Pessoa, ela aparece o tempo todo como uma capital boa para se conhecer, mas também para se viver. Tudo isso foi fruto de um trabalho, né? Faltou alguma coisa? Como é que você observa esse momento tão rico aqui da Paraíba? Eu queria até fazer um adendo aí também, dizer que tudo isso que acontece, a gente precisa entender também que nem tudo só é ação do governo. É ação da sociedade, é ação do tempo, né? O Rodrigo falou um ponto muito importante. João Pessoa e a Paraíba, mas quando eu digo a Paraíba a partir de João Pessoa, quando você vai falar de turismo, de mercado imobiliário, construção civil, a partir de João Pessoa, teve a sorte de crescer atrasado, para não sofrer os impactos que hoje sofre, com a dificuldade de reversibilidade, como o Rio Grande do Norte, que já tem 10 anos de sofrimento. Então, é ação de governo, mas se faça justiça também, é ação de um trade turístico, é ação do empreendedor, do empresário, da sociedade que vai ali. E a gente precisa realmente... Que vai exigindo um pouco mais também, né? Isso. Nós temos, assim, eu acho que Paraíba, e o paraibano, nós temos um valor de construção coletiva muito diferente, né? Eu acho que quando a gente fala de economia, quando a gente fala de responsabilidade, nós somos talvez muito mais coerentes historicamente, de que nossos vizinhos. E você me pergunta qual é o rumo que nós poderemos ter aqui. Eu acho que o rumo
de João Pessoa, de novo, e da Paraíba é muito positivo, na minha visão. Acho que nós vamos caminhar. Na verdade, sua pergunta foi, falta muito, Ivânio. Acho que falta, de verdade, nós, por mais orgulhosos que nós estejamos nesse momento, nós estamos no centro da pobreza, em índice de desenvolvimento duríssimos, né? Então, João Pessoa, por mais orgulho que nós tenhamos, nós temos índice de insegurança, violência na cidade de forma muito forte. Então, nós estamos muito longe do que devemos sonhar. Isso não nos tira o reconhecimento de onde estamos hoje e o reconhecimento de quem construiu. Isso não é governo. Isso é governo também, mas isso é governo, isso é sociedade. Isso é o espírito, vamos falar primeiro de João Pessoa, isso é o espírito de João Pessoa, né, de defesa de valores que só aqui tem, que eu falo do ponto de vista ambiental. O Rio Grande do Norte e a Paraíba, e não é hoje, sempre foram muito diferentes do ponto de vista do que a sociedade defende. E é tão vizinho, como é que algo pode ser tão distinto na prática? Eu digo, a cultura e as raízes são muito, muito interessantes no Nordeste. Eu lembro muito do sábado de carnaval. Se você tiver no sábado de carnaval em Recife, nós temos um espírito de um povo. A gente está em João Pessoa, 100 e poucos quilômetros de distância. O sábado de carnaval, a gente vai estar querendo ir para a praia. Então, como é que temos culturas tão distintas em locais tão próximos? Então, assim, essa diversidade, eu acho que... Mas esse espírito nós temos que ter. Assim, eu acho que é não é indignação, mas falta sempre. E vai faltar. Então, nós temos o nível de exigência nosso, dos governos, da sociedade, a gente está muito longe do que nós podemos aceitar. Rodrigo, eu vejo muito a questão do alto astral hoje aqui da cidade, a questão que a gente sempre via muito em alguns vizinhos como Pernambuco, essa alegria, essa coisa vibrante. Eu acho que a autoestima do paraibano ela mudou também com toda essa transformação que está vendo. Eu tenho alguns colegas aqui que há um tempo atrás dizia tudo que ia fazer precisava ir para um estado vizinho. Hoje não precisa mais. Hoje a gente tem aqui na Paraíba tudo. A gente tem uma capital aqui que a gente não precisa mais se deslocar até um centro como Recife. Então, eu acho que a autoestima do paraibano mudou. Você vê isso como empresário, né, como pessoa mesmo. Como é que você enxerga esse momento do paraibano? Não, eu acho que esse é um sentimento... Eu sou paraibano, filho de paraibano, pai de paraibanas, vivo na Paraíba, sou advogado, meu escritório hoje está no Brasil, mas a sede é na Paraíba. Vivo a cultura da Paraíba, então assim, a Paraíba me ensina desde Augusto dos Anjos, desde Ariano, Zé Américo, Pedro Américo, Flávio Tavares, Miguel dos Santos. Isso tudo que eu sou, eu tenho a raiz paraibana e esse sentimento deste momento é verdadeiro. Eu acho que todos nós estamos sentindo um pouco, e o pessoense também. Eu acho que é uma coisa de orgulho do momento que estamos vivendo, e você roda o Brasil, o que eu mais escuto, como querem conhecer a Paraíba e João Pessoa. Então, esse é o momento, esse é um sentimento real do nosso momento como paraibano e como pessoense. Mas isso não pode também trazer aquilo que nós falamos da pergunta anterior. Isso não pode nos mascarar a realidade.
Então, a gente tem que ter um sentimento sempre, assim, a gente evoluiu, mas tem muita A gente tem muito ainda, e né? tem muita Essa pobreza, visão de muita dor aqui ao lado. Então, assim, você vai, a gente anda, você andar em Manaíra, você convive a um lado de uma comunidade onde são os índices mais fortes de todos os índices sociais, cheio de segurança, cheio de pobreza, ao lado, isso é o Brasil também. Então, essa extrema desigualdade de um ponto a outro, eu digo, a sensação de segurança que nós temos na praia, na orla, ela é inversamente proporcional à segurança que nós temos nessa mesma cidade. A gente não pode deixar de ter essa capacidade, esse discernimento e essa percepção dessa realidade, que muitas vezes a gente não vive com ela, vê a cidade dentro de uma caixa, onde a gente vive uns mercados de advocacia bem sucedida do Nóbrega Farias, a turma que convive ali no mercado da construção civil, o turismo bombando, quem está prestando serviço nesse setor está vivendo bem, está avançando, a hotelaria e outros segmentos, o próprio varejo, né, shoppings, etc. Mas existe esse outro lado que a gente não pode fazer de conta que não pode ser uma coisa invisível, né? E Rodrigo, no outro instante, ele fala exatamente como eu penso também. Nós vivemos ainda num estado pobre, numa cidade pobre, onde existe uma série de pessoas mendigando, sofrendo, e que a visão de quem pensa a cidade, de quem pensa o Estado, as autoridades, as pessoas mais bem-sucedidas que têm poder de decisão, tem que olhar efetivamente independente de política, independente de visão ideológica, tem que olhar para uma questão muito mais humanitária. Isso, Glauco. Eu acho que a gente tá aqui. De novo, a gente vai voltar para o começo da nossa. Este é um pouco da história de nossos pais. Eu acho que os valores. O Nordeste, a gente tem talvez. O nordestino, né? Nós tenhamos uma formação de sensibilidade, de dureza também. Eu sou filho de um pai do Cariri com a mãe do sertão. Isso explica tanto minha visão de mundo e da pessoa que sou. Então, assim, aquela coisa do sertanejo, de enfrentar a diversidade, ser otimista. Chuva nunca chega, mas sempre está para chegar. Do Cariri, então, também a dureza, também a formação. Eu acho que a busca de conhecimento e a busca de formação cultural em sentido amplo é um pouco do Cariri, da base do Cariri, da terra dos poetas, de tanta inteligência que consegue brotar daquele solo que não sai e não vive quase nada. Então são coisas incríveis, né? Então esse sentimento, acho que o sentimento da formação ideológica em sentido amplo do nordestino é de mais sensibilidade, de entender esse mundo de mais dureza. Ô Rodrigo, a gente está caminhando aqui já no final desse episódio, mas tem uma mensagem importante e que eu gostaria de entender, e quem está nos assistindo também. Prioridades, objetivos, vamos dizer assim, na sua lista de objetivos para o futuro, para os próximos anos, o que é que, Rodrigo, onde você se imagina? Né? Pergunta difícil. Difícil, assim. Eu digo que. Vou repetir talvez um trecho do que eu falei aqui. Eu digo, eu estou num momento da minha vida, talvez, de gratidão e felicidade pelo caminhar de onde nós estamos. Então, o que é seu objetivo? O meu objetivo, ele é talvez uma entrega.
entrega coletiva, novas missões que não sejam individuais, mas também coletivas. Mas eu não tenho, eu não, que a vida tem me ensinado e essa caminhada de gestão de OAB, ela me ensinou isso. Nós não podemos fazer esses planos. E quando se faz verdadeiramente com propósito, isso vai construindo e vai aparecendo. E foi assim, eu digo, essa minha caminhada dos últimos anos na OAB, ela tem sido cansativa do ponto de vista físico, de esforço, de entrega, mas tem sido muito prazerosa. Tem me ensinado muito, e sim, ensinado, e ela me diz qual é o seu objetivo, qual é a sua missão. Minha missão é entregar, talvez, mas não entregar por entregar, é entregar pensando em pessoas, entregar com valor, com sentimento, com escuta. Não acredito em gestão que não seja capaz de ouvir. Então, talvez uma grande virtude, e esses processos pessoais, eles são... A gente vai se modificando ao longo da vida, e eu diria que eu sou um homem que, entre as minhas maiores virtudes pessoais, isso está a capacidade de ouvir. Eu vou aqui, sua opinião, para mim, ela verdadeiramente importa, e eu vou, a partir dela, tentar fazer algo diferente. Isso é talvez mais trabalhoso, Glauco e Vânia. Assim, é mais fácil. E por isso que eu acho que o mundo, não é política, não é... O mundo está mais duro, tá? Porque as pessoas não têm paciência nem de escutar, muito menos de respeitar o outro. Então, quem tem, neste mundo moderno, capacidade de escutar, já é diferente. Então, se você, de alguma forma pública, tem um propósito de fazer, entendendo a opinião do outro, é algo talvez transformador. Então, meu objetivo é fazer algo de forma coletiva com propósito. Onde o caminhar me seguir. Então, a gente tem aqui um homem forte, uma liderança jovem, mas muito resiliente, com DNA muito forte aí no sertão, no Cariri, e que está aí aberto, disposto a construir aí uma caminhada coletiva. É isso, Rodrigo? Não, sempre, Ivane. Eu falei com o Glauco aqui, eu digo, o nosso momento faz isso, acho que é como não é idade, não é realização, é muito mais propósito. Acho que eu não tenho dúvida de responder essa pergunta, de que meu objetivo, ele é, pessoalmente, muito mais coletivo do que privado, do ponto de vista de realização pessoal. Isso não quer dizer que eu não. Eu sou um homem privado da advocacia privada, da atividade empresarial privada, tá? Mas achando que a gente está aqui nesse papel de fazer alguma coisa também. Então, tudo que for, e citei o Paraíba Mall como exemplo no início, porque é um exemplo de fazer com alguma entrega. Como eu falo, essa sede da OAB que nós vamos entregar, eu falo com orgulho, como se fosse pai. Então, assim, quando passo, porque, de novo, acho que a gente está aqui para fazer alguma coisa diferente, tá? Então, é esse
esse papel. E Ivânia perguntou do Brasil. Eu não posso acabar aqui sem falar do Brasil, né? Também acho que a gente tem que fazer um reconhecimento das políticas do presidente Lula. Eu sou muito, Glauco Ivânia, muito claro nas minhas posições. Eu digo, quem convive comigo e sabe, eu tenho muita transparência e coerência na minha vida, então eu sempre estive do mesmo lado do ponto de vista do que eu entendo como certo. Então, vou lhe dizer que sou um homem progressista nas ideias, no campo de pensamento, alguém que tem uma convicção de defesa cada vez maior das minorias, dos direitos humanos. E hoje, talvez uma coisa que é tão básica, mas defender os valores do Estado Democrático de Direito. Então, isso sou um defensor da política do presidente Lula. Eu acho que a política, como um todo, de condução da economia, mas não só de condução da economia, é condução de um país pensando em pessoas, pensando em mudar a pobreza. Então, programas acho que a gente tem na trajetória do nosso país, seja de inclusão do FIES, do aumento das universidades públicas, do Bolsa Família, de combater a pobreza. Então, eu sou um defensor das políticas do presidente Lula como vida, e acho que estar ao lado, acho que é quase uma característica da minha vida, que marca a minha vida. Eu sou um homem de eleição também, eu sou um advogado eleitoral que mais me marca. Então, estar desde 89, ao lado das eleições de Lula, do Partido dos Trabalhadores, em cada uma dessas caminhadas, isso também me marca. E aqui é um bate-papo pessoal, e eu digo, isso é muito tranquilo nas minhas defesas de convicções pessoais. E sempre fiz isso. Eu acho que eu também tenho a capacidade de separar o que é minha posição, e repetia muito isso. Eu vou fazer um reconhecimento público a meu presidente da OAB, Aisson Tagino, que é um homem público de uma eu digo, a história vai contar um pouco também de quão diferenciado ele é. Um homem inteligentíssimo, tive a oportunidade de estar mais perto dele, vi o quanto... E eu sempre, ao lado dele, repeti uma frase, o que é: eu tenho lado, mas eu tenho muito cuidado para que o meu lado, a minha opinião pessoal, não seja a opinião que eu leve como minha instituição. Perfeito. E repetir isso de forma... Então, você não tá vai ter que dúvida, você defende, não vai ter dúvida da minha Seus posição. Princípios. Mas eu vou ter muito zelo no que é minha opinião do que é a sua opinião. Principalmente quando eu estou numa posição de liderança. Mas sou muito otimista também quanto ao Brasil. E acho que a gente vive um momento de muita dificuldade do ponto de vista político. Então, um país e um mundo não dividido, super dividido. Então, você conduzir e liderar qualquer que seja os lados, neste momento, requer uma habilidade extraordinária. Extrema. Então, a admiração é de ter a capacidade de conseguir, mesmo que minimamente, conduzir um país num momento tão dividido. Então, assim,
é algo assim. Pra Não mim, é fácil. admirável. Rodrigo, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Foi maravilhoso estar com você aqui. Um programa que conversou sobre tantas coisas, sobre família, né? Sobre pertencimento, sobre Paraíba, João Pessoa, enfim, sobre o Brasil, né? Queria mais uma vez te agradecer e dizer aos nossos ouvintes que esse é mais um episódio, o Board Podcast é um produto do Paraíba Business e todos que gostam e querem saber um pouco mais sobre assuntos como esse, por favor, continue nos assistindo. Aperte aí o sininho para receber mais notificações dos nossos debates, né? E compartilhem. A gente também está nas redes sociais, né, Glauco? A gente está no portal Paraíba Business, onde a gente traz muito conteúdo, conteúdo todos os dias, atualizados para todos vocês. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, Rodrigo. Ivânia, Glauco, primeiro foi o prazer foi todo meu, de verdade, uma tarde e uma experiência riquíssima para mim, de poder estar debatendo, acho que trazendo um pouco de algo diferente no nosso dia a dia, Glauco, que volta, minha visão, e assim, aquilo que eu voltando de novo, eu sou um homem que sou apaixonado primeiro por pessoas, por gente, por conhecimento, por inteligência. Vocês me deram uma tarde de muito prazer e felicidade de Coisa estar boa. com vocês. Tá bom, Rodrigo. Maravilha. Muito obrigado, meu amigo. Seja sempre bem-vindo ao Board Podcast.